É, pessoal, é oficial, né? O Brasil perdeu, cara. Esse tempo todo da Copa do Mundo, eu tava acompanhando com o pessoal lá do Discord, com os membros do canal, e a gente tava acompanhando alguns jogos, né? A gente xingando junto o juiz, a gente comentando muita coisa, e foi uma experiência interessante pra mim, porque eu não sou muito chegado a futebol. Só que eu sempre assisti a Copa do Mundo, eu sempre gostei de acompanhar o Brasil. Eu mal acompanho meu próprio time, por exemplo, que é o Palmeiras. E a gente tava acompanhando lá com os membros do Discord os jogos da Copa, não só os jogos do Brasil, mas outros jogos também. E nesse último jogo, que foi o do Brasil contra a Noruega, por incrível que pareça, o chat ficou até um pouco mais parado do que o normal. Eu acho que tava todo mundo apreensivo demais, até mesmo pra tirar uma brincadeira. Eu até fiz uma profecia de que o jogo ia terminar 2-1 e acabou acontecendo. Eu disse que ia ser 2-1 pro Brasil, mas enfim, acabou sendo o resultado inverso. E nesse momento, é engraçado que vários canais vão fazer um vídeo de o Brasil perdeu, né? Pelo menos os canais que eu acompanho aqui, todo mundo gravou. Hoje seria um vídeo sobre a Argentina, sobre os casos de racismo na torcida. Só que eu pensei, pô, talvez o meu público queira ouvir a respeito do que eu penso disso tudo, principalmente porque eu falo exclusivamente sobre o Brasil e o futebol tem a ver com o Brasil. E cara, uma vez que o Brasil perca a Copa do Mundo, que já era esperado, pelo amor de Deus, você não tinha um sonho do Hexa, não é possível. Você sabe a qualidade que a gente tem da nossa seleção. A gente tinha o sonho do Hexa quando a nossa seleção estava num nível muito superior. Quando você via que os jogadores botavam medo nos adversários. Hoje em dia ninguém tem medo da gente. As pessoas têm medo do Brasil no futebol de forma geral porque, enfim, a gente tem uma tradição no futebol, mas essa tradição se perdeu. Dificilmente a gente vai ganhar o Hexa tão rapidamente, eu não acho que nem na próxima Copa, nem principalmente por conta da CBF, que é uma... a CBF é pilantra pra caramba. Ela interfere muito nas convocações, interfere muito no que acontece nos jogos. O próprio Neymar, por exemplo, não estava em condições de jogar, isso ficou claro, não só por conta da mentira em relação à lesão dele, mas por conta... Cara, do tempo de jogo que ele teve foi muito pouco. Não porque o técnico não quis dar, é porque o cara não tava em condições de render 90 minutos. E agora que a Copa do Mundo acaba esse barulho, essa euforia que tem nas ruas, acaba a ilusão que a gente tem que, por algum momento, as coisas estavam bem. Porque ninguém tava brigando por política. Tava todo mundo junto, cara, né? Sabe? Todo mundo torcendo por um mesmo objetivo. E isso não acontece no Brasil. Isso acontece só na Copa do Mundo. Logo, logo tem política e as pessoas vão se odiar de novo. Logo, logo tem política e a camisa do Brasil, da seleção do Brasil, não vai ser mais só sobre a seleção, vai ser sobre um viés mais à direita, por exemplo. E isso me deixa um pouco... Acho que triste não é a palavra, mas me deixa um pouco pensativo sobre como a gente tá meio perdido como nação, né? Como a gente tá meio perdido como brasileiros mesmo. Como a única coisa que dava orgulho em ser brasileiro, que era o futebol, a gente não tem mais. E aí fica a pergunta, a gente tem orgulho de quê, então? Ontem já foi meio triste, né, por conta da derrota, mas hoje o Brasil acordou de novo no mundo real, sabe? No mundo em que a gente vê que o preço da comida tá alto, que o aluguel continua esmagando, cara, o bolso das famílias, que o trabalhador continua cansado, que a saúde pública continua uma merda, que a educação continua abandonada, que a violência continua assustando, uma violência que diminui durante os jogos da Copa, porque até os bandidos estão parando pra assistir o jogo. E, mais uma vez, a corrupção rindo na nossa cara. Então, a Copa do Mundo acaba sendo uma pausa pra gente. Acaba sendo uma hora do recreio no inferno que é aqui o Brasil. Algumas pessoas levam muito essa conversa pro lado do pão e circo. Oh, meu Deus, é um plano das elites para fazer o pobre. Eu não vou por esse lado, cara. Eu vou simplesmente pelo fato de que, cara, é interessante você gostar de algum entretenimento. É interessante esquecer que a gente tá no Brasil, nesse Brasil terrível, né? Porque existe um Brasil muito bom, só que ele é feito pra poucas pessoas. Só que nesse momento de Copa é comum esse sentimento, né? De que, cara, a gente teve uma trégua. A gente conseguia, no caso, ignorar um pouco das mazelas que é viver aqui, só que isso acabou. Isso acabou. Até mesmo pros jogadores que, enfim, perderam, eles estão bem de vida demais hoje. A gente não, cara. Eu lembro dos deputados também, dos políticos que foram assistir o jogo e abandonaram o trabalho lá em Brasília. Uma piada, né, cara? O Brasil é uma piada. Enfim. Aqui no Brasil a gente trata tudo como plateia. Tudo. Como plateia não, diria como um espetáculo. A política é um grande espetáculo. As redes sociais são um grande espetáculo. É engraçado que a maior parte dos meus vídeos que viralizam são os vídeos falando de besteira. São os vídeos de novela de frutas, os vídeos em que
são menos importantes para a construção do caráter de alguém, para a construção do caráter cívico, inclusive, de alguém. Esses vídeos são os que menos viralizam. Mas quando o vídeo ele é de extremo lixo, de algo que simplesmente viralizou, ele alcança várias e várias pessoas. Mas quando o vídeo é importante, quando o vídeo ele é essencial para o entendimento da política do Brasil, e eu não tô aqui me colocando num papel superior, pelo amor de Deus, eu só faço pesquisas, eu não sou especialista em nada. Mas é triste eu ver isso. Triste eu ver esse reflexo que, cara, falar sobre... Hoje eu tô falando sobre o Brasil, porque eu sei que vai dar view, entendeu? Porque eu sei que é algo que o meu público gostaria de assistir. E tudo bem meu público querer saber sobre a minha opinião sobre o fim da Copa, sobre todos esses acontecimentos. Treta é o público preferir ver sobre novela de fruta do que sobre formas de crescer na vida aqui, formas de enfrentar o Brasil, formas de sobreviver ao Brasil, como o título do canal diz. É uma pena que as coisas aconteçam dessa forma. É claro que a derrota da seleção é algo triste, certo? É triste porque a gente tende a ver como a única coisa que ainda funcionava aqui no Brasil, mas eu duvido que pessoas ainda mantinham essa ilusão. Mas o futebol tá muito vinculado ao passado, à memória, à infância da gente, à família reunida, aos pais darem para os seus filhos uma bola para eles brincarem, as crianças brincarem de futebol na rua, se bem que isso foi assim na minha geração, não sei se foi na geração de vocês. Mas é uma das poucas coisas que ainda geram um certo reconhecimento do que é ser brasileiro. Depois da Copa agora, e eu sei que a Copa não acabou, tá? Mas acabou pro Brasil. Cara, a gente vai voltar a enfrentar os mesmos problemas. Hoje de manhã mesmo lá no Discord, acho que foi o Heron. Ele disse que tava em depressão pós-Copa. Eu desejei bom dia pra ele, bom dia, caramba, eu tô com depressão pós-Copa. Eu brinquei dizendo que isso era problema de quem tinha falta de boleto pra pagar, mas na verdade eu entendo que todo mundo acaba sofrendo com isso, mesmo que indiretamente, porque vai ter menos folgas no trabalho, vai ter menos tempo pra se reunir com outras pessoas e comemorar por algo juntos, né? Principalmente porque aqui a gente se divide pra caramba, aqui é sonista versus cachista, aqui é esquerda versus direita. Aqui é homem versus mulher, é uma loucura, cara. Então, futebol era uma parada que unia a gente principalmente por um inimigo em comum. Era todo mundo tirando onda com Haaland, que nem a pronúncia do nome dele é Holland. Todo mundo tirando onda com a Argentina ou coisa do tipo. E desde que isso não vá pra uma parte mais criminosa, é divertido até, né? Os memes, aquela parada toda. O pessoal tava fazendo meme do Haaland com o Vini Júnior. O Vini Júnior sendo o Latrell e o Haaland sendo uma das irmãs Wilson lá do filme As Branquelas. Então toda essa parte mais de felicidade da Copa, as ruas pintadas aqui na minha cidade, o pessoal pintou ruas, que é uma coisa que eu não tinha visto na última Copa, colocaram bandeirinhas e tal, tudo isso é bonito, cara, dá pra gente ficar feliz, né? Só que agora entra um gosto amargo, e assim, eu sabia que o Brasil não ia vencer a Copa, né? Não porque eu sou um profeta ou algo do tipo, é porque nossa seleção tá ruim, cara. Não é nem que a nossa seleção é ruim, a nossa seleção está ruim. São jogadores velhos, alguns velhos que deveriam nem estar presentes no jogo, outros lesionados, alguns que não deveriam ter sido convocados, outras figuras que deveriam ter sido convocadas e não foram. Então assim, eu sabia que a gente não ia chegar tão longe, mas caramba, nas oitavas. A Noruega não é um time que tem história no futebol. E a gente perdeu pra eles, cara. Em mérito dos caras, né? Perdeu um pênalti no início do jogo. Eu não sei porque o Vini Júnior não chutou aquele pênalti. É um jogo que o Vini tava meio apagado também, enfim. Eu tô falando tudo isso, mas eu entendo pouco de futebol, então provavelmente tô falando alguma merda. Mas eu sei que a gente acaba criando esperanças demais de que o Brasil vai ser feliz um dia. E esse vídeo aqui é pra conversar contigo que ainda tem esperanças de que as coisas vão dar certo no nosso país. E eu te adianto, não vão, cara. Não vão. E eu não falo isso pra você querer sair do país. Eu tô aqui no país, eu tô aqui no Brasil, sim. Não pretendo sair daqui de forma alguma. Mas eu tô dizendo isso pra você que acredita que, por exemplo, se o Lula ganhar de novo, as coisas vão ficar melhores, ou se o Flávio Bolsonaro ganhar, as coisas vão ficar melhores, ou se o Renan Santos, ou se qualquer outro ganhar, as coisas vão ficar melhores. Não vão. O Brasil não funciona assim. Porque não é só um presidente que muda as coisas. Ah, o presidente é grande influência, é peça central. Não é tanto quanto você imagina. O Congresso tá aí do jeito que é, o Senado tá aí do jeito que é. Então, assim, as coisas não vão mudar. As coisas não vão melhorar no Brasil. É isso que eu quero que você entenda. Ao mesmo tempo, as coisas não vão ser destruídas como você também imagina. Essa visão catastrófica que a gente tem sobre o Brasil é doentia demais. As coisas não estão ruins nesse nível. Ao mesmo tempo, as coisas não estão positivas também. O que você tem que fazer, apesar da Copa do Mundo, apesar da política, apesar de qualquer coisa, é você criar um mundo que faça sentido pra você, um mundo interno pra você. Por exemplo, eu sei que por trás da porta da minha casa, por trás do portão da minha casa, tem dificuldade,
tem desemprego, tem o preço das coisas aumentando, mas de dentro do portão da minha casa pra dentro, eu faço questão de criar um ambiente que é saudável pra mim, que é saudável pra minha família, que é saudável pras pessoas que eu amo. Eu não estou dizendo que o mundo do lado de fora não vai afetar o mundo do lado de dentro, vai. Até porque eu preciso de comida pra me alimentar, e comida mais cara me afeta. O que eu tô dizendo é que a gente também deve entender que a gente não tem controle sobre o que o Brasil vai se tornar. E o quanto antes você entender isso, melhor. Ah, sobrevivente, mas eu posso fazer campanha pra... Você pode, cara. Você pode fazer o que você quiser, mas você, a sua única figura não é capaz de mudar o Brasil. E, sinceramente, eu acredito que ninguém é capaz de mudar o Brasil. Não por falta de boa vontade, talvez. Talvez tenha alguém bem intencionado. Mas simplesmente pelo fato do próprio sistema ser imenso. E não se dá pra lutar contra o sistema. Sobrevivente, o que é esse sistema? Cara, é basicamente o Estado. A gente tá num país de proporções continentais, um país que gera muita grana e que arrecada muita grana, mas que essa grana vai inteira para essa elite. E elite eu não falo só empresários, que o pessoal já demoniza os empresários nesse ponto. Eu falo elite política, que também é uma elite que tem muitas empresas. Porque política e a grande nata dos empresários estão sempre juntos, né? Um influencia o outro. Não tem como você derrotar essa galera. Ou acontece uma grande revolução e o Brasil recomeça, ou vai ser sempre assim. Tudo bem que eu não sou idoso, mas eu já vi muita coisa acontecendo no Brasil pela idade que eu tenho. E o mais inteligente é ignorar o que você pode fazer pra resolver o Brasil e focar, cara, o que eu posso fazer pra cuidar da minha vida? É só isso. Ah, sobrevivente, então eu vou embora, eu vou pra outro... Você pode ir pra outro país, é uma solução também. Ah, sobrevivente, então eu vou trabalhar no job. É uma solução também, cara, vai lá. O que eu tô dizendo aqui não é pra você não pegar uma solução específica, eu tô dizendo pra você não ficar nessa neura de, o país tá horrível, o país não presta. Não presta, cara, tá horrível. E aí, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. A gente entra muito nesse viés de querer uma justiça no mundo, algo. Cara, não é justo. As coisas no Brasil não são justas. O esforço aqui não é recompensado. Ou é pouco recompensado, na verdade. É esse o ponto. Não é você chegar num nível de, agora o Brasil perdeu, agora não tenho mais felicidade, vamos focar na política. Você vai ver, vai sair um monte de vídeo de política agora. Porque eu quero gravar sobre isso? Não, é porque tá em hype, cara. É mesmo esse vídeo aqui é por hype. Nossa, sobrevivente, então você é um mercenário. Cara, é meu trabalho gravar vídeo, entendeu? Meu trabalho ver o que tá em hype e falar a respeito. Não é segredo pra ninguém que eu nem gosto de falar de política nesse canal. Eu tenho um canal de filosofia com um Bacaco, em que nesse canal de filosofia a gente aborda temas mais voltados à saúde mental. E não é uma propaganda do canal, embora acabe sendo, propaganda, falar. Mas nesse canal, por exemplo, eu acabo trazendo temas em que fazem mais sentido pra mim. E aqui acaba sendo muito mais sobre trabalho. E essa é uma lição pra você também. Às vezes a gente tem que fazer só o que deve ser feito mesmo, que é o que gera a nossa sobrevivência. O meu sonho de princeso é ver a galera tão interessada e tão unida contra os políticos do que como eles são contra a Noruega, contra a Argentina ou algo do tipo. Seria muito mais interessante, cara, a gente se unir contra a classe política. Em que sentido? Não é pra sair desvivendo político por aí, não. A gente precisa de políticos, infelizmente. A gente precisa de representantes, porque não tem como uma nação de zilhões de pessoas definir alguma coisa em... Cada um vai votar do seu celular, não é assim que as coisas funcionam, né? Mas a grande questão que eu digo da gente se unir contra políticos é o seguinte, vamos todo mundo se unir pra baixar o salário de político. Vamos todo mundo se unir pra tirar a concentração de poder de alguns poderes. Vamos todo mundo nos unir para que quando algum crime ocorrer ou quando alguém simplesmente sair 1 milímetro do que deveria ser feito como um representante do Brasil, a gente pedir o cargo dessa pessoa. Só que os políticos daqui estão mega acostumados a fazer o que eles querem. Por quê? Porque sempre tem imbecil para defender o que os caras fazem. Sempre tem, mas tem que ver, sempre tem a galera de, mas tem o Lula, mas tem o Bolsonaro. Cara, se fez errado tem que ser punido. Se fez errado tem que haver uma punição. Meu sonho é esse, a torcida brasileira inteira vendo qualquer político desviar 1 milímetro do que deveria ser de decoro e todo mundo cair em cima desse político. Fazer uma pressão tão imensa a ponto do cara pedir pra sair do cargo. Mas não, aqui tem um bando de militonto, dá pra chamar assim, em que qualquer erro, a galera já vai passar pano. Não é pra esse país que a gente volta. Pra esse país em que as pessoas mamam políticos ao invés de ir contra eles. Mas enfim, eu tô sendo chato de novo. Era um vídeo sobre a Copa, virou um vídeo desabafo e tal. Eu só quero que você lembre, tá? Que é triste que o Brasil perdeu, é muito triste, mas a gente tá falando de um campeonato de futebol, cara. Tem coisas mais importantes acontecendo aqui. Seria mais inteligente da sua parte se importar com essas coisas,
também. Eu sinto de verdade que a gente tenha perdido. Eu tava torcendo pro Brasil. E eu tava me divertindo torcendo. Eu tava assistindo esse jogo da Noruega. Eu só não assisti o primeiro. No primeiro eu tava gravando o vídeo na hora. Eu podia assistir o segundo tempo. Mas esse da Noruega eu assisti inteiro o vídeo. Aliás, assisti inteiro o jogo. E, cara, quando o Brasil levou o primeiro gol da Noruega, eu fiquei tipo, pô, cara, tá perto do final do jogo já. Dá pra empatar, pra ir pra prorrogação, dá pra fazer alguma coisa. Quando levou o segundo, pensei, pô, já era, né? Já acabou. E, sei lá, eu tava com a minha família no sofá, todo mundo vestido de Brasil e tal. Eu não, tava de preto, como sempre, pra variar. Mas todo mundo, né, mega trajado pra assistir o jogo e ver, olhar pro meu pai, por exemplo, e ver a decepção dele. Tava com o meu sogro também. Meu sogro xingava muito o Neymar, cara, muito engraçado. Quer ter marra agora? Por algum motivo, meu sogro odeia muito o Neymar. Mas é triste, né? É triste como tudo isso, esses momentos de alegria se vão. Não a minha família, graças a Deus, mas a mesma família que se une pra torcer a favor do Brasil é a mesma família que briga por política. Eu já perdi alguém da minha família em que ele morreu brigado com a tia, que era petista e ele era bolsonarista. Isso faz um tempo já. Então a tia viu o sobrinho no caixão, sem poder ter falado com ele um eu te amo, um me desculpa. A tia que cuidou dele na infância, quase uma segunda mãe. E é isso que a política faz com a gente. O futebol faz o efeito oposto e é bonito sentir o povo brasileiro unido assim, próximos. Cara, é uma utopia, né, cara? Era pra ter Copa todo mês, né? Se fosse pra unir o povo brasileiro, mas aí entra também, né, questão de pão e circo, e é claro, é uma visão exagerada, é uma hipérbole, né? Eu percebi que eu me comunico muito por hipérboles e deveria parar, porque algumas pessoas levam pro sentido literal. Mas é isso. Esse foi o vídeo de despedida da Copa aqui do canal. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quem vai ganhar. Eu perguntei até na aba comunidade do canal pra quem a galera ia torcer. Cara, eu torço pra qualquer país não grande vencer essa Copa. Talvez eu torça pra Noruega, mas França, Portugal e principalmente Argentina, eu preferiria que não ganhasse. Mas vamos ver. Futebol é uma caixinha de surpresas. Eu só espero que você leve essa mensagem, tô quase pregando aqui pra você, de que seria interessante a gente buscar essa unidade contra os políticos, não só contra a Noruega, nem só contra o Haaland, ou nem só contra o Neymar, como... Eu ainda não sei porque que meu sogro odeia o Neymar. Vou perguntar pra ele. Mas é isso, né? Pensa um pouquinho sobre essas coisas. É um porre isso ter acontecido no domingo, porque na segunda-feira a gente tem que trabalhar de novo, mas é como as coisas acontecem, né? Vamos manter o sonho do Hexa vivo aí. Tô na casa dos 30 anos, daqui pros 80 o Brasil ganha outra Copa do Mundo, e aí eu posso partir desse mundo dizendo que viu o Hexa. Ou será que não? Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu queria agradecer ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, a Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woody, ao Matheus, ao Guilherme, ao Natan Batista, o Incoerentemente Absurdo, ao Leandro Borges, ao Perfil 404, ao Guilherme Steck, ao Golcinet, ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S, ao Luke Filrex, ao Grove Lake, ao Anônimo, ao Luca Nonino, ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes para você se tornar membro. Tem informações sobre o que você ganha aqui embaixo. Eu espero que você possa ler com atenção e se considere se tornar um membro. Mas caso você não possa ou não queira, por favor, não comprometa a sua renda, não se endivide por minha causa. Muito obrigado por tudo. A gente se vê no próximo conteúdo.